Senhor, amém. Convido cada irmão a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13. Esse é um texto mais complexo, igualmente importante. É um texto cheio de simbolismos, mas isso não quer dizer que seja cheio de fábulas ou de fantasias. Tudo que está escrito aí é verdade, vai acontecer, e nós vamos conversar sobre isso nessa manhã. Eu não vou caminhar pelo caminho das conjecturas, imaginando N situações por meio desses simbolismos. Nós vamos usar um princípio da hermenêutica, da interpretação bíblica, que é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, aqueles versículos mais difíceis nós vamos puxar de outros textos bíblicos, para a gente poder entender certinho. Confesso a vocês que seria mais cômodo para mim falar sobre saúde mental. Mas Deus também traz exortações tão reais e importantes na palavra dele que todos nós temos que saber e praticar. Amém? Apocalipse 13, nós vamos ler então. Eu vou ler dando a ênfase necessária. Diz o texto: vi uma besta, uma besta, que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão, olha, tinha uma besta, agora tem um dragão. Deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, os salvos, e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta, uma besta, um dragão e agora outra besta, que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Lembrem-se que essa é uma imagem, essa é uma visão que João está tendo na ilha de Patmos sobre o que Jesus está revelando para ele, sobre o que vai acontecer no futuro. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Pai,
Pedimos a sabedoria do alto, pedimos discernimento, que o Teu Espírito nos ensine, nesta manhã nos fale ao coração, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que é esse objeto para você, hein? Na verdade, isso é mais do que um objeto, nós sabemos. Isso é um livro precioso, é o livro mais lido, mais comentado, mais impresso, mais traduzido, mais vendido, mais conhecido do mundo. Sociedade Bíblica Brasileira, em 2024, completou 200 milhões de impressões da Bíblia e enviadas a mais de 70 países, em muitos e muitos idiomas, fora as impressões digitais. Louvado seja o Senhor. Mas esse também é muito mais do que um livro, muito mais do que um livro religioso. É um livro diferente do Alcorão, da Torá, do livro dos Mormons. É um livro diferente do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque este mesmo livro, chamado de Escritura, é a própria revelação de Deus à humanidade. Deus não ficou, depois de criar os céus e a terra, quietinho lá no céu, deixando-nos ao léu. Deus revelou-se a nós. E Ele fez isso de várias maneiras. Deus se revelou a nós através da natureza. A gente olha os céus bonitos, os corpos celestes, uma frágil flor, os animaizinhos brincando, cada um com a sua especificidade. E a gente adora ao Senhor, a gente sabe que ali tem uma mente inteligente por trás, uma mente sábia, não é? Diz a palavra de Deus que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Portanto, a natureza contém as impressões digitais desse Deus poderoso e sábio. Mas Deus também se revelou a nós por meio da consciência. Ainda que o pecado tenha deturpado muito disso, lá em Romanos 2 diz que o Senhor gravou a lei dele, uma lei moral no nosso coração que leva a nossa consciência a saber, ou a pensar, ou a imaginar, ou a sentir, ou a perceber o que é certo, o que é errado, de tal forma que até o índio que está lá no meio da floresta, nunca leu a Bíblia, sabe que matar alguém não é certo. Mas sabe, se o Senhor tivesse só se revelado através dessas duas formas, talvez nós nunca conheceríamos a graça salvadora dele, o perdão, a misericórdia. Então Deus também resolveu se revelar de uma forma mais específica, por meio da palavra dele. A palavra de Deus fala tanto dele mesmo, fala que Deus é soberano, Ele faz o que lhe apraz, que Deus é eterno, Ele não tem nem começo nem fim, que Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, é onipotente, é o todo-poderoso, é o Shaddai, que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, que Deus é transcendente, é imanente, que Deus é santo, 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 Ele não suporta o pecado. A palavra de Deus também fala sobre nós, que nós não somos animais racionais, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, mas que por causa de nosso pecado nós perdemos um pouco disso, e por isso nosso coração tendencia ao mal, nosso coração é corrupto, é enganoso, nossa melhor justiça é como trapos de imundície, mas também diz que Deus mandou um Salvador, para nos redimir dos nossos pecados, e nos levar a Ele novamente, e nos fazer família dEle, filhos amados dEle, pela fé em Jesus. A Bíblia também é a nossa regra de fé e prática, como ela nos consola, não é? Nos meus momentos de mais tristeza da vida, lá estava eu ajoelhado, me servindo da palavra de Deus para consolar fortemente o meu coração. A Bíblia nos dá a direção que a gente precisa, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra profundo, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, como ela é eficaz. Mas há algo tão importante na palavra de Deus, é que ela é um farol que nos mostra Jesus. Em todo o tempo da Bíblia, nós vemos a Bíblia apontando para Jesus. É Deus dizendo, olhem para o meu filho,
Está aqui, leiam o Velho Testamento e vejam Jesus em tudo. Eu estou mostrando o que meu filho veio fazer por você, virá fazer por você. Cada simbologia do Velho Testamento mostra Jesus. Os cordeirinhos mortos é Jesus que viria como Cordeiro de Deus, dar a vida por nós. Quando a gente vê o tabernáculo, não é só uma barraca cheia de objetos. Ali existem objetos e cada um deles simboliza Jesus de alguma forma. É Deus nos chamando a atenção para Jesus. E mais que isso, que torna esse livro também muito especial e diferente, é que a palavra de Deus traz profecias. Ela prevê muitos anos antes o que vai acontecer e as coisas acontecem exatamente. Ela previu que muitos reinos cairiam e caíram. Confira nos livros de história. Ela previu que Israel seria desfacelado e se espalharia pelo mundo. Aconteceu, especialmente a partir do ano 70 depois de Cristo, quando Tito destruiu Jerusalém. Ela previu que esse povo de Israel seria juntado e voltaria à sua terra um dia. Aconteceu em 1948. E ela prevê várias coisas sobre o nosso Salvador. Várias profecias sobre Jesus. Quase 300 sobre Jesus. Ela prevê, por exemplo, e aí foi Miqueias, um profeta fazendeiro, 700 anos antes de Jesus. Ele previu que Jesus nasceria numa vila de 1000 habitantes, mais ou menos, chamada Belém. Como pode acertar assim? Pensa você, hoje, 3.500 cidades, 3 milhões e 500 cidades, desculpem, no mundo, entre as grandes e pequenas, você dizer, ele vai nascer em Teresópolis, que tem 8.000 habitantes. Qual a chance disso acontecer? E se cumpriu na vida de Jesus. Essa linda profecia. Tem um estudo de Lee Strobel no livro Inteligência Espiritual que diz que a chance de 8 profecias se cumprirem na vida de qualquer um de nós é de 1 em 10 elevado a 17. Isso significa que é muito, 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 muito mais fácil nós ganharmos na Mega Sena do que 8 profecias se cumprirem na vida de qualquer um. E em Jesus foram centenas. Glória a Deus pela palavra dele. Profecia sobre Jesus, a linhagem dele de Davi. Profecia sobre como Jesus seria morto. Davi profetizou isso 1000 anos antes de Jesus nascer. Os soldados insultariam Jesus durante a morte. As mãos e os pés dele seriam perfurados. Dividiriam as roupas entre si, tirariam sorte sobre as vestes. 1000 anos antes se cumpriu em Jesus. Profecia sobre o sepultamento dele, que se daria com um homem rico, e de fato foi com José de Arimateia, que emprestou o túmulo para Jesus ser colocado. Que magnífico é isso, não é? Mas também existem profecias que ainda se cumprirão sobre a vida de Jesus. Ele voltará para reinar como rei, ele é o príncipe da paz. E a pergunta nossa é, mas quando isso vai acontecer? Foi a pergunta dos discípulos também. Jesus estava no Monte das Oliveiras assentado, e os discípulos perguntaram, mas Senhor, quando é que o Senhor virá? Jesus disse, não nos compete conhecer. Eu não vou dizer a data a vocês, discípulos. Isso é a autoridade do meu Pai, mas eu vou dar sinais. Eu vou dar um mapa para vocês perceberem quando está próxima a minha volta. Quando é que Jesus vai voltar, meus irmãos? Não nos compete ficar arriscando datas, mas nos compete olhar em volta e entendermos. Então vamos a alguns sinais. Primeiro, Jesus nos disse, haverá falsos cristos e profetas. Tem estudos falando que surgem 3 a 5 religiões por dia no mundo, e cada religião coloca um Messias, um Cristo ali. Se a gente olha para o lado das próprias igrejas que se dizem evangélicas, muitas aí que nunca foram, porque não semeiam o verdadeiro evangelho, a gente vê falsos profetas o tempo todo querendo enganar pessoas fiéis para obter seu dinheiro, para obter status. Falsos profetas, Jesus previu isso lá atrás. Glória a Deus que a nossa igreja é fiel ao evangelho.
Jesus também disse: haverá guerras e rumores de guerras. Ah, mas isso sempre houve guerras. Mas já parou para imaginar que só no último século houve 2 guerras mundiais? Toda hora a gente vê as pessoas comentando da iminência de uma terceira guerra. E só hoje existem cerca de 120 conflitos acontecendo no mundo com violência extrema, destruição generalizada. É no Sudão, é na Síria, é em Israel e nas circunvizinhanças, toda hora a gente vê alguma coisa, na Ucrânia e etc. Jesus também falou que nação se levantaria contra nação. Já viu a guerra comercial que existe hoje no mundo? As taxações, uns que eram amigos hoje já se odeiam. A guerra ideológica que nós vemos, as pessoas cada vez mais reativas, os povos cada vez mais reativos, batendo o outro por causa de uma ideologia, dando um tiro no pescoço do outro porque ele pensa diferente. Jesus também disse que haveria fomes. E eu fico pensando, como pode? Nós temos tantos recursos, tanta natureza, nós temos tanta tecnologia, dinheiro e o mundo passando fome. Quase 1 bilhão de pessoas passando fome, morrendo de fome. Jesus disse que haveria catástrofes naturais. Essa semana nós tivemos um tornado no Paraná, mas já vimos inundações no sul, secas no nordeste, lá fora tsunamis, terremotos, vulcões voltando à ativa. Jesus falou sobre epidemias ou pestes. Você pode dizer também, mas isso sempre houve. Mas só de 1918 para cá nós tivemos 3 pandemias da gripe espanhola, da gripe aviária. Nós tivemos a AIDS, que já matou mais de 50 milhões de pessoas, e o próprio coronavírus, que já matou mais de 20 milhões. E fora as pandemias emocionais e mentais, como nós vivemos num mundo de ansiedade hoje, não é? Como se fala em depressão hoje? Quanto burnout hoje? Você sabia o que era burnout 30 anos atrás? Eu também não. Jesus fala da perseguição aos cristãos, que os cristãos serão cada vez mais perseguidos. Meus irmãos, você já viu perseguição a muçulmano? Você já viu perseguição a budista? Muitos são mais violentos, inclusive. Os cristãos são pacíficos. E há uma crescente perseguição aos cristãos no mundo. Só essa semana, ou só esse ano, nós temos visto perseguição com morte lá na Nigéria. Nós temos visto a China prendendo pastores. Nós temos visto os cristãos orando em praça pública e sendo presos na Inglaterra. Esses dias, porque orou na frente de uma clínica abortista, foi preso. Ele não estava lá dentro da clínica, ele estava no local público. Os países que perseguem os cristãos só estão aumentando. Jesus falou também da multiplicação da iniquidade. A gente vê toda hora, é só assistir o Jornal Nacional. Filhos matando pais, pais matando filhos, violências extremas, corrupção deslavada cada vez mais aumentando. Paulo previu isso também a Timóteo, dizendo: os últimos dias serão difíceis. Os homens serão cada vez mais cruéis, avarentos, ingratos, inimigos do bem, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus. Daniel, 500 anos antes de Cristo, previu que a ciência se multiplicaria. E a gente vê esse estrondoso aumento da ciência de forma exponencial hoje, não é? Hoje uma cirurgia é feita aqui com o paciente do outro lado do mundo. Hoje, tantos colégios têm as crianças, cada uma já com seu computador. Hoje a gente viaja de forma muito mais cômoda e barata e rápida. Hoje, com o celular na mão, a gente faz o que quer. A gente liga agora para alguém do outro lado do mundo, sem, inclusive, ter que pagar nada. A gente pede transporte, a gente pede comida, a gente aluga filmes. A gente vê a automação crescendo cada vez mais nas nossas casas. Carros que andam sob comando sozinhos. A gente vê a IA vindo para mudar, como uma revolução nova industrial chegando. Eu estava viajando com a Monique esses dias, e ela colocou lá na IA, a gente estava no outro país, e ela colocou lá: eu preciso do caminho até chegar na praça tal. E a IA deu todo o caminho, passando por tudo perfeito em 2 segundos.
E aí a gente estava indo, 20 minutos depois, a Monique perguntou, escuta, tem certeza que a gente está no caminho certo? Está meio estranho aqui. E a Iá respondeu, ha, 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 todos dizem isso até chegar à praça. Olha, Iá zombando de nós, com sarcasmo, com ironia, onde vamos parar, hein? Paulo previu a apostasia, o afastamento das pessoas cada vez mais de Deus. A gente anda pela Europa, anda pelos Estados Unidos e vê isso claramente. Milhares de igrejas fechando todo ano, ou se transformando em hotéis, em pistas de skate, em bibliotecas, em bares. No Brasil, uma onda de liberalismo, de sincretismo religioso, de relativismo, tudo vale. Não, a sua verdade é a sua, a minha é a minha. Essa profecia também é de Daniel, que o terceiro templo de Jerusalém seria reconstruído. 30 anos atrás não imaginávamos isso, 40 anos, não é? Parecia uma coisa distante. Em 1987, o Instituto do Templo foi erguido, está lá em Jerusalém, para preparar tudo para a construção do terceiro templo. Eles já têm a maquete, eles já têm prontos vários dos objetos que vão estar no templo, inclusive o candelabro de ouro, você pode ver na quarta foto aí. Outra profecia importante, Paulo aos Tessalonicenses, o surgimento do anticristo trazendo falsa paz. A Bíblia diz, meus irmãos, que esse mundo vai caminhar para chegar a um ponto que o mundo queira um governo mundial. Vários líderes já têm comentado sobre isso, você percebe isso nas notícias. Onde uma pessoa vai governar o mundo, vai controlar as coisas do mundo. Primeiro ele vai chegar trazendo uma falsa paz durante 3 anos e meio. E depois os outros 3 anos e meio vão ser anos de extrema violência e perseguição aos cristãos, profanação do templo. É aí que a gente vai para o nosso texto. Vi uma besta. A besta é exatamente esse homem, chamado de homem da iniquidade, homem da perdição, esse homem chamado de anticristo. Animal selvagem, um homem que chega do nada, que chega sem pedir licença e que sai do mar. O mar, na palavra de Deus, simboliza pessoas, multidões. Ele vem aclamado pelas pessoas, as pessoas vão recebê-lo. Vão achar bom esse homem que está trazendo uma paz chegar. Diz a Bíblia que ele tem 10 chifres e 10 coroas, poder, autoridade. Esses 10 chifres simbolizam 10 reinos que ele vai controlar. Talvez sejam conglomerados econômicos, nós temos 10 principais hoje no mundo, o Brasil faz parte de 2, do Mercosul e da BRICS, não sabemos. E que ele tem 7 cabeças, simbolizam os reinos que já passaram por esse mundo, os principais reinos. O 7º é o dele. Que ele tem a maldade do leopardo, ele tem a fortaleza do urso, e que ele é violento como o leão. Isso aqui também fala de reinos antigos que tinham essas características. Daniel 7, Daniel 2. Uma das cabeças do anticristo sofre um ferimento mortal. Vai acontecer com ele. E toda a terra vai olhar para ele, porque ele vai ser curado e vai ficar maravilhado e vai seguir o anticristo. Pode ser um atentado, pode ser uma doença, não sabemos. E vão adorar o dragão. Quem é o dragão na Bíblia? É Satanás. Então, isso tudo vai levar as pessoas a adorarem a Satanás. Sabe qual é uma das religiões que mais crescem no mundo? O satanismo. Hoje muita gente fala disso abertamente. Que tinha dado autoridade ao anticristo e também adorarão a besta, dizendo: quem é como o anticristo? Quem pode guerrear contra ele? E o anticristo vai ter uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e vai ser lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Daniel já falou isso muito tempo lá atrás, 500 anos antes de Cristo. 7 anos finais, 3,5 de paz, os outros 3,5, 42 meses, ele vai ter toda a autoridade para fazer o que ele quiser.
amando do dragão de Satanás. Essa besta, o anticristo, abriu a sua boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. E foi dado poder a ele para guerrear contra os santos e vencê-los. Sim, muitos salvos serão vencidos por ele, os que estiverem na tribulação. Ele pode vencê-los até tirando a vida, mas não pode afastá-los de Deus. Será dada autoridade para ele sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adorarão esse anticristo. Todos aqueles, com exceção de quem? Daqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro. O seu nome está lá. O seu nome está escrito no livro da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, vai, ou para a prisão. Se alguém há de ser morto, vai. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos cristãos, e aqui está falando da perseguição que haverá na tribulação. Mas tem um outro sinal da vinda de Cristo. Junto com o anticristo vai surgir um falso profeta. Um homem de renome religioso mundial. Uma grande autoridade religiosa mundial. Que vai apoiar o anticristo e vai ajudá-lo nessa missão dele. É Satanás tentando reproduzir o que Deus já fez. O Senhor tem uma trindade, não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O diabo faz a dele também. Ele como o Deus Pai, o anticristo como o Messias, o Filho, e o Espírito Santo da trindade satânica como o falso profeta. Essa é a outra besta do nosso texto de Apocalipse, que sai da terra, porque vem como um cordeiro, mas fala como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, do anticristo, em nome dele, e faz com que a terra, seus habitantes, adorem o anticristo, cujo ferimento foi curado. E esse falso profeta faz grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Isso é possível? Não é só Deus que faz isso, não? Não, meus irmãos. Satanás é poderoso, não foi ele que mandou fogo do céu para consumir os filhos de Jó? Os demônios são poderosos. Por isso muitos serão enganados, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome do anticristo. Ele vai enganar os habitantes da terra e vão ordenar que façam uma imagem para honrar o anticristo. E essa imagem, ela vai poder falar e matar aqueles que se recusarem a adorá-la. Que coisa, hein? Que coisa. Sabe um outro sinal da volta de Cristo? Vai acontecer lá na frente, mas observe o cenário que já vai se encaminhando para lá. O sistema de compras. Diz a palavra de Deus que o anticristo vai obrigar todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar nem vender, a não ser quem tem essa marca. 30 anos atrás eu ficava pensando, o que é isso? Que marca é essa? Será que é uma tatuagem, alguma coisa? Eu não sei ainda, mas concorda comigo que hoje está muito mais perto, mais próximo da gente pensar. Isso é na Suécia. Milhares de pessoas lá já têm um chip na mão, e através desse chip elas compram e vendem, e abrem portão, e comandam dispositivos. A Neuralink e outras empresas já estão fazendo e testando em humanos chips para colocar na cabeça. Eles recebem os sinais elétricos do cérebro, chips, e por meio de pensamentos dão comandos para computadores, para celulares, etc. Está tão distante isso de nós hoje? Não está. Vejam, João falou sobre isso 2000 anos atrás. Olha a palavra de Deus. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Aqui há sabedoria, aqui, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666,666. A trindade da imperfeição, número 6 é número de homem. E o último sinal da volta de Cristo, que eu quero deixar a vocês, Jesus disse, observem a figueira.
No texto de Lucas fala, observe a figueira e todas as outras árvores. Quando elas começarem a verdejar, começarem a ter folhas, é porque está chegando a primavera. E se estamos na primavera, está chegando o verão. Observem os sinais. Se os sinais já estão aí, é porque o verão, a minha volta, está chegando. Você pode dizer, meu avô já falava sobre isso. Meu avô esperava Jesus todo dia. Ele acreditava piamente que Jesus iria voltar. Mas você concorda comigo, meu irmão, minha irmã, que nunca na história da humanidade nós tivemos todos esses sinais acontecendo juntos e com uma intensidade tal como agora? Portanto, isso deve levar-nos a algumas reflexões. Eu quero encerrar fazendo-nos refletir sobre isso. Primeiro, o que é que isso traz ao seu coração? Quando você vê acontecimentos assim, quando você vê o mundo se encaminhando para isso, como é que fica o seu coração? Fica ansioso, fica preocupado, fica angustiado? A palavra de Deus diz a nós assim, fica preocupado não. Consolai-vos uns aos outros, porque existe uma promessa maravilhosa para nós. Vamos ler juntos esse versículo? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós cantamos aqui, nós estamos guardados nas mãos dEle. Jesus disse que aqueles que o Pai deu a eles, ninguém arrebatará das suas mãos. Nós temos um Senhor que nos levará para Ele, para passarmos uma eternidade toda com Ele. Um Senhor que desde já nos protege o coração, que nos guia os pensamentos. Isso é uma promessa tão maravilhosa, consoladora, não é? A nossa pátria, meus irmãos, não é aqui. A nossa pátria está nos céus. Nós não somos brasileiros por essência. Nós somos seres celestiais. Nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. Mas os nossos valores são os valores do reino de Deus, são outros. Nós não estamos aqui para promover o que esse mundo promove. Esse culto à beleza, esse culto ao poder, esse culto ao sexo, onde cada um passa a perna no outro. Não, nós estamos aqui para promover o amor vindo de Deus, a salvação em Jesus. Nós estamos aqui para viver outros valores. Nós somos do céu, cidadãos do céu. Mas nós temos uma responsabilidade: vigiar. A Bíblia diz: vigiem, porque o Senhor vem como um ladrão, a qualquer momento. Vocês estão preparados? Fiquem preparados, é o que a palavra de Deus nos diz. Peço que vocês se levantem, nós vamos orar. Nós vamos ter 2 tempos de oração rapidamente aqui. Depois da oração nós teremos um cântico. Peço que todos fiquem para a gente engrandecer o nome do Senhor, esse Rei que voltará para nos buscar. À noite, 19 horas, teremos o culto público. Todos estamos comissionados a estar aqui na casa do Senhor. Em primeiro lugar, meu irmão, eu quero perguntar a você como é que está o seu coração. Você, de fato, creu um dia verdadeiramente no Senhor Jesus? Crer não é acreditar. A
Bíblia diz que até o diabo acredita e treme. Crer é receber o Senhor Jesus, receber o Evangelho, é acolher esse Evangelho de uma forma tão profunda, que ele provoque em você e em mim um arrependimento genuíno dos pecados e mude a nossa mente, metanoia, para sempre. O que eram valores que a gente gostava não serão mais. A gente não passa mais a viver para nós, mas para a glória de Deus. A gente passa a entender o Senhor Jesus como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Ele vai comandar a minha vida. Jesus, bom dia, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Quais os teus planos para mim? Quais os teus sonhos para mim? Não quero os meus. Me ajuda, Senhor. Isso é crer verdadeiramente. Você já fez isso? De fato. Se não, meu irmão, aí onde você está intimamente com Deus, essa é a hora de você se entregar a Jesus, de você colocar sua vida nele, dizer para sempre, Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador e Senhor. Muda a minha vida, a minha mente. Eu creio profundamente e me arrependo dos meus pecados. Eu creio em Ti, no que Jesus fez por mim. Se você já fez isso um dia, então ore agora por aqueles da sua família, o que você tem em mente que não fizeram ainda, ore pela vida deles. Talvez, meu irmão, minha irmã, você traga os seus filhos na igreja desde que eles são pequenininhos, isso não garante a salvação de ninguém. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente tem que crer individualmente para realmente ser salvo. Ore pelos seus filhos. Esse é o tempo de você com Deus. Daqui a pouco a gente vai para a segunda parte. Agora, talvez, meu irmão, você creu no Senhor, você é dele, você é salvo, mas você ainda não tem uma vida consagrada. Você age conforme os seus desejos, conforme o seu coração, conforme os seus sonhos. Vem à igreja, canta, lê a Bíblia até às vezes em casa, ora, mas você não tem aquela intimidade tão profunda com o Senhor diária, de chorar diante dEle, de desaguar o seu coração, rasgar a sua alma diante dEle todos os dias. Esse é o momento também de você fazer um compromisso com o Senhor. Deus, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para o Senhor, eu quero ser seu, eu quero pensar os seus pensamentos, eu quero ser guiado pelo teu Espírito todo dia. Ora ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aos Teus pés. Nós amamos o Senhor, Pai, mas queremos amar mais. Nós amamos a Tua palavra, Pai, mas queremos ela no nosso coração mais ainda, muito mais do que debaixo dos nossos braços. Senhor, nos ajuda a estarmos preparados para a Tua volta. Senhor, que o Teu Espírito nos conduza todos os dias. Que o Teu Espírito nos ensine, nos direcione, nos exorte. Deus, leva-nos ao centro da Tua vontade em todo instante. Que não sejam as nossas pernas que nos guiem, mas os joelhos dobrados ao Senhor, o Deus da nossa direção. Deus, nós oramos pedindo ao Senhor que nos ajude com os nossos filhos, Pai, com a nossa família. Não deixe que nenhum se perca, Pai. Usa-nos para ministrar na vida deles, Senhor. Que os nossos joelhos não se cansem por eles, de orar por eles. Deus, usa-nos para a Tua glória.
Que os nossos valores não sejam o ouro e a prata aqui, ou quaisquer outros dessa terra, mas os valores do Senhor. Que nós amemos a Tua vinda, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Rei, que está voltando. Amém. Amém.